nós vamos falar um pouco sobre design, mas não é qualquer design. É o design centrado no usuário, centrado na necessidade de quem vai usar o nosso site. E o Daniel vai falar para a gente um pouco sobre 7 passos que nós devemos tomar para desenvolver projetos que atendam e sejam focadas no usuário. O Daniel é designer de interação e arquiteto de informação da empresa Next. É formado em design gráfico pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduado em design de interação pelo Instituto Faber-Ludden e graduado em administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Trabalha com design para a web há mais de 7 anos, trabalhando em empresas no Brasil, na Argentina e Alemanha. E há 2 anos é sócio da Next, onde lidera as etapas de pesquisa com usuários e arquitetura de informação dos projetos. Tem um projeto nosso chamado Encontre uma Igreja, o site, alguns devem conhecer, foi a empresa do Daniel que trabalhou o design para a gente, também um aplicativo móvel, e tem nos ajudado em outros projetos também. Daniel, seja bem-vindo e muito obrigado. Nossa, acho que nem minha mãe nunca me apresentou tão bem. Bom, antes de mais nada, muito obrigado mesmo. Eu acho que para os designers... Até, deixa eu perguntar, designers... por favor, levantem a mão. Só. Tá. Não, mais, peraí, é que tem uma luz aqui. Tá, legal. Só para eu ir atrás de vocês depois. Tá. Eu queria só primeiro agradecer. É uma oportunidade muito legal. Me sinto muito honrado em estar aqui para falar com vocês. E também parabenizar a iniciativa da igreja e do Rogério de inserir o design nesse processo todo. Que eu acho que o design pode ajudar a atingir esses objetivos que foram traçados aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o design de experiência do usuário. Foi até um gancho muito bom com a palestra que o Bruno fez antes, que ele terminou falando que a geração millennial quer tá buscando experiências, que se não for feito daquele jeito, eles não vão repassar. Eu acho que as etapas que esse processo todo apresenta podem ajudar a criar essas experiências. Então, no fim das contas, o que é a experiência do usuário? A gente fala de design, todo mundo tem design na cabeça como o designer, aquele cara que senta lá, faz as figurinhas, manda no Photoshop, né? Corta o ícone para mim, joga e vai. Mas já faz um tempo que, até um relato pessoal, vocês imaginem um designer que foi fazer administração depois. Então, tipo, bullying não é só no colégio, tem na faculdade também. E as pessoas realmente não davam... naquela época, não se tinha a consciência da importância que o design tem hoje para as organizações. E grande parte disso... Eu fui até na Livraria Cultura essa semana e, de repente, na parte de administração, um monte de livro de design. Eu falei, poxa, que legal. E a experiência do usuário é mais ou menos isso. Está muito ligado ao negócio, mas com uma definição mais ampla, é pensar na experiência de uso como um todo, então na sensação, na satisfação que um usuário vai ter quando ele usar um produto ou um sistema. A ISO, a ABNT aqui no Brasil, ela até fala que a experiência do usuário é a sensação até antes do uso. É como o usuário percebe aquele produto, aquele serviço, aquele artefato. E aqui a gente vai tratar bastante de artefato digital e voltado para a web. Não é um conceito tão novo, já tem vários anos esse conceito de experiência do usuário. Se alguém tiver a oportunidade de ler o livro do Don Norman, Emotional Design, é onde ele trata esse termo. Então, basicamente, é fazer com que as pessoas se sintam bem e cause uma experiência positiva, memorável, engajante, de uso de qualquer artefato. E daí, a experiência do usuário já se incorporou na linguagem da galera de tecnologia. As pessoas falam o UX design, né, que vem de user experience, mas eu adaptei uns slides de uma designer americana, onde ela tenta explicar para as pessoas o que não é, que eu achei uma definição muito boa. Então, para começar, a experiência do usuário não é só a interface gráfica. Não é só o botão, não é só o ícone, não é a figurinha. Ou uma etapa. Todo mundo foi lá, conversou, decidiu o que ia fazer, passou pelo desenvolvedor, passou pelo gerente, agora deixa lá para o designer fazer o desenho.
O design de experiência do usuário é todo o processo de concepção e de desenvolvimento desses artefatos. Então, aqui eu peguei só algumas ilustrações de alguns livros. Não está aparecendo referência, mas... Aqui, por exemplo, o Garrett ele tenta mapear todas as etapas o desenvolvimento de aqui ele fala de um produto como informação ou de um produto como funcionalidade, de um site ou de um software, né? Então ele começa falando desde a parte mais abstrata das necessidades do usuário e dos objetivos do produto, passando pelos requisitos, pelo conteúdo, passando depois para a parte de estrutura, de arquitetura da informação, design de interação, lá em cima navegação, informação e por último o sensorial, que é a parte do visual que a gente fala. Então, eles falam que o designer tem que estar em todas essas etapas. Geralmente, as pessoas pensam no design só naquele último lá, né? Só no Photoshop. Enquanto que o designer, hoje em dia, tem ferramentas e tem uma função muito mais integradora nesses projetos de web. Um outro, aqui eu roubei um pôster da Usability Professionals Association, a Associação Mundial de Profissionais de Usabilidade, onde eles fizeram meio que um joguinho para demonstrar todos os passos que um projeto centrado no usuário tem que passar. Eu vou detalhar esses passos um pouquinho melhor depois, mas só para vocês mostrarem para mostrar para vocês que ele começa desde o entendimento do problema, de o designer entender o que vai ser feito, o que a organização precisa, o que o usuário precisa, ter ideia, prototipar, validar, voltar, implementar, voltar de novo e seguir aquele processo interativo. Por último, ele é centrado no usuário, mas ele não é só sobre o usuário. Tipo, o usuário é importante, mas ele não é... Existem outras variáveis nesse processo, principalmente as de negócio, né? Então, ele é sobre as necessidades de todas as partes envolvidas, tanto de quem está desenhando, de quem tem um objetivo de negócio para cumprir, quanto daquele usuário que tem um objetivo de uso com o teu site, com o teu produto, com o teu app. Então, daqui eu roubei um outro diagrama da Harvard Business Review, falando justamente do que o consumidor precisa ali em Customer Needs e as capacidades da empresa. E essa intersecção dos dois é onde a gente tem que atuar. É onde o designer tem que ver o que a empresa é boa, o que ele consegue tirar dali, o que ele consegue desenhar a partir daquelas capacidades e entregar para os usuários dentro daquilo que eles precisam. Porque, né, tem que se cumprir um objetivo. E, por último, quando a gente fala em design de experiência do usuário, não é só o papel de uma pessoa, de um designer de experiência, ou daquele departamentozinho da organização. É um papel de todo mundo que está envolvido nesse processo pensar em como criar uma melhor experiência para esse usuário que vai usar o meu serviço. Então, eu roubei também mais um... Designer adora diagrama, né? Adora desenhar. Aqui é um diagrama que fala todas as áreas envolvidas nesse design de experiência do usuário. Esse diagrama circula bastante pela internet e dá para a gente ver que tem várias palavrinhas bem conhecidas das pessoas que trabalham com tecnologia, mas tem o designer de interação, que vai prototipar as telas, vai imaginar o fluxo, vai dizer de onde as pessoas vêm, para onde elas vão. Tem o engenheiro de usabilidade, antigamente, que vai pensar no feedback, que vai fazer teste, que vai fazer análise. O designer visual, ali em azul, que vai trabalhar a parte sensorial, a parte de imagem, a parte de identidade. E depois os vários outros. O arquiteto, o arquiteto de informação, que é quem vai atrás dos conteúdos, quem vai tentar organizar essa informação, distribuir as coisas de uma maneira pertinente para aquele usuário. Ali está bem pequenininho a parte de conteúdo, que na verdade é uma parte gigantesca. Para mim esse diagrama podia ser alterado, que é o mais importante da internet. Tem até uma frase que fala que o conteúdo é rei. Então, são todas essas áreas que estão envolvidas nesse processo de design de experiência do usuário. E hoje em dia não é mais uma escolha, mas sim uma necessidade que todo mundo que trabalha com tecnologia tem de pensar nessa visão mais completa da experiência do usuário
e não só o designer pensando no Photoshop. Aqui a gente tem casos, né, já clássicos de empresas que investiram nisso e deram certo, e a maioria de vocês está usando produtos deles, né? Eu acho, aqui, Apple. E eu, na minha visão, eu já acho que a igreja ela já desenhou esse processo de experiência do usuário nas celebrações dela muito bem. Eu vou até voltar aqui. Vocês podem ver que tem arquiteto envolvido, tem sound design ali, a parte de áudio envolvido, a parte de vídeo. Todos esses elementos das celebrações que eu vi aqui são muito engajantes. Então, depois a discussão é como a gente passar isso para a web. Eu tentei fazer um resumo, no fim das contas, desse trajeto que a UPA, que agora não é mais nem profissionais de usabilidade, agora é profissionais de experiência do usuário. Eles mudaram o nome da organização semana passada. Traça para a gente conseguir fazer um produto focado na experiência e centrado no usuário. Eu vou passar aqui rapidinho. O primeiro é entender o problema. Pode parecer simples, mas o designer muitas vezes não está inserido nessa etapa de definição do problema que ele vai ter que resolver. Então, definir o problema é justamente imaginar quais são os objetivos de negócio que eu quero com esse site, que eu quero com esse produto, que eu quero com esse app, que agora, geralmente, os aplicativos móveis são a nova fronteira. Quais são os requisitos que esse projeto vai ter, quem que ele vai ter que atingir, quem que ele não vai ter que atingir, ali nos não requisitos. Principalmente, trabalhando num projeto grande, mapear todo mundo que vai estar envolvido nesse processo, quem é o diretor que aprova, quem é o conselheiro que tem uma voz ali, quais são as restrições desse meu projeto, prazo, data, orçamento, e sempre pensar. Por exemplo, vou citar o caso agora do portal adventista que a gente está trabalhando. Pensar na situação como ele está hoje e como a gente planeja que ele seja, onde é que a gente quer que ele chegue. Então, eu acho que os slides vão estar disponíveis na internet. Então, em todos os slides eu deixei ou livros ou sites para vocês, para quem tiver mais interesse, poder se inteirar depois. A segunda parte, que essa é a que eu mais gosto, é a parte de pesquisa, de conhecer o usuário. Esse design centrado no usuário, ele parte da premissa de que eu tenho que sair do meu papel de fora e vestir a camisa do usuário, entender o mundo pelas lentes dele, ver o mundo pelas lentes dele e entender o problema dele. Eu até falei ali, gerar empatia, que é justamente isso. Entender o problema da pessoa. Pô, a pessoa está todo sábado na escola sabatina, procura materiais, precisa entregar... trabalha com crianças, precisa ter material infantil para trabalhar para desenvolver a missão na igreja, ou trabalhar com um grupo de jovens, conseguir compartilhar esses conteúdos. Então, entender esses problemas dos usuários, a gente começou a fazer isso no projeto de várias maneiras. Eu cito aqui algumas, por exemplo, realmente entrevista livre, observação. Até por entrevista eu queria agradecer a Esther, o Alan, que se dispuseram a passar um tempo comigo e conversar. Observação, realmente fazer uma pesquisa etnográfica, que a gente chama, que é sentar e observar as pessoas, porque se tu chegares para elas e perguntares o que tu precisas, qual é o teu objetivo, provavelmente elas não vão conseguir responder. Então, é o papel desse designer, que não precisa ser um designer, mas a pessoa que se pôs no lugar do designer, tentar entender o que essa pessoa tem como objetivo. Pesquisa, né? Pesquisa qualitativa, quantitativa, questionário. O Rogério mostrou alguns dados da pesquisa que a gente fez no mês passado. Outra ferramenta ali que a gente fala de card sorting nada mais é do que tentar agrupar as informações de uma maneira pertinente para cada grupo de usuário. A gente coloca vários cartõezinhos e agrupa eles de acordo com as informações. Por exemplo, escola sabatina, Ministério da Mulher, Ministério Pessoal, Reavivamento e Reforma, todas essas áreas, e tenta agrupar eles em grupos similares para conseguir montar a arquitetura de informação.
Depois, o teste de usabilidade, também uma técnica muito boa. Fazer um programa, testar se a pessoa consegue desenvolver algumas tarefas. Ou, às vezes, em muitos softwares, simplesmente deixar a tela gravando, deixar lá a pessoa usando, e depois entender por que ela fez aquilo e tentar achar os erros. E, de novo, tentar se colocar no papel daquela pessoa com as restrições que ela tem e com os objetivos que ela tem para resolver o problema. Aqui, então, só alguns softwares, alguns sites que podem ajudar nessas tarefas. O terceiro, acho que todo mundo faz isso, que é pesquisar benchmark. Quando a gente fala benchmark, são referências, são onde você quer chegar. Então, procurar sites similares, procurar sites concorrentes, procurar sites de referência. Podem não ser da mesma área, mas sites que vocês sabem que tem alguma coisa que agrade muito e que tem um valor ali que dá para ter como referência. E daí, né, não tem outro lugar para procurar. A minha única sugestão é o Ad Planner. O Ad Planner é uma ferramenta que o Google comprou para criar campanhas na internet, mas ele tem uma ferramenta de métrica muito boa que tu digita lá teu site, ele tenta estimar mais ou menos quantas pessoas visitam e quais são os sites parecidos, quais são os sites relativos. É bom para pesquisar. Entendido o problema, gerar ideia. Essa parte de geração de ideia que os designers mais gostam, e às vezes os gerentes ficam meio nervosos, né? Porque o designer adora ter ideia, e daí vai para frente, não volta. Mas é importante, essa fase é muito importante, porque é daí que surge a inovação. É aí que a gente consegue, que o designer com essas ferramentas consegue pegar vários pedacinhos de insights, de informação que ele arranjou, e criar coisas novas. Aqui algumas ferramentas que bastante usadas, e a maioria de vocês já deve ter participado de alguma sessão de brainstorming, algumas pessoas numa sala com um tempo fixo, tendo as mais variadas ideias que possam ter, anotando num papel, acaba a sessão, passa limpo, valida as que servem, que não servem, passa para frente. Mapa mentais, uma ideia central, e a partir daquela ideia começar a criar um mapa de conceitos. Eu posso depois, se alguém procurar, mostrar exemplos de mapas conceituais para gerar ideias. Painel semântico é outra ferramenta bem usada no design, que é fazer colagem, buscar um monte de imagem de um conceito que você tem, por exemplo, de esperança, e buscar imagens que te remetam esperança, que te tragam essa ideia na cabeça, colocar todas elas uma do lado da outra, para tirar dali elementos visuais para trabalhar no teu design. E, por último, rabisco, né? Rabisco é importante, rabisco, papel, caneta. O mais primário, não precisa saber desenhar, precisa rabiscar. Depois, essa parte que eu acho que é o calcanhar de Aquiles de muito projeto, e é a mais importante, que é a prototipação. Quando a gente fala em prototipação, as pessoas pensam, a maioria das pessoas que não está inserida nesse meio de TI, barcos, coisas físicas. Quando a gente fala de protótipo, é protótipo de papel mesmo, pode ser. Um rabisco de uma janela, de uma tela, coloca outro papelzinho em cima, tenta simular e criar aquela interface, aquela experiência que tu está pensando num papel. Protótipos de baixa fidelidade a gente chama de wireframe, né? Algumas pessoas chamam de mockups, mas nada mais é do que um rabisco com riscos desse protótipo que se quer gerar. Alta fidelidade é o layout final, é o Photoshop. Num fluxo legal de trabalho, primeiro a gente faz o wireframe, desenha todas essas telas sem cor, sem layout, sem nada. Informação pura para validar. O legal do protótipo, de pegar um pedaço de papel, de pegar um desenho no Balsamic, um protótipo navegável no Axure, é sair mostrando para a maior parte das pessoas dentro do público-alvo, dos stakeholders, que você puder. É muito importante essa fase, não se contentar com a primeira solução e ir inteirando e mudando isso para chegar numa solução agradável. Aqui, alguns links, se alguém tiver interesse nesses dois softwares, são os mais usados. Depois, quando isso está prototipado, inteirado, desenvolvido, e durante o desenvolvimento mesmo, é tirar métrica. Fazer o que muita gente fez aqui, de mostrar resultado e tentar entender, através dos números, como que as pessoas estão
usando esse produto para, no futuro, conseguir melhorar. Aqui eu coloquei só alguns pontos que podem ser tirados métricas, mas eu sei que, que nessa parte que está todo mundo bem versado. Mas uma ferramenta que eu achei muito legal do último Google Analytics é a parte dos pontos de entrada e de saída, que eles colocaram um mapa novo, bem legal, que mostra de onde é que a pessoa veio, quando ela parou, onde é que ela saiu, para tentar entender por que a pessoa não está chegando lá naquela página de conversão onde eu quero. Aqui eu coloquei só também alguns links de outras ferramentas que não o Google Analytics, que podem ser bastante úteis, principalmente o Clicky, para quem antes o Google não tinha aquela ferramenta de real-time e o Clicky tem, e o SEO Moz para quem trabalhar com keywords. Por último, que eu coloquei como passo, melhorar constantemente. Essa cultura de ágil, essa cultura de desenvolver rápido, publicar logo, testar, errar, voltar, lançar o mínimo produto viável, que no jargão de TI a gente usa de MVP, Minimum Viable Product. E para estar constantemente melhorando e constantemente gerando valor e novas funcionalidades para aquela pessoa, para aquele usuário que vai usar o nosso serviço. E eu trouxe alguns. Esse aqui é mais um diagrama de um outro do Papa da arquitetura de informação, onde ele tenta mostrar, eu traduzi aqui alguns termos, onde esse para eles são os principais valores que um projeto de experiência do usuário tem que ter, na opinião dele. Eu tenho algumas outras, mas queria discutir isso com vocês. Para ele, um projeto centrado no usuário, de experiência do usuário, tem que ser útil, quer dizer, ele tem que ter um propósito, não tem que ser feito simplesmente por ser feito, tem que ter uma utilidade definida, um público definido. Ele tem que ser usável. Ali na palavra usável, a gente traz toda a parte de usabilidade, e daí usabilidade parte de tu conseguires fazer a tarefa que foi proposta de uma maneira eficiente, eficaz, sem erros, aquele processo bem documentado, só que, hoje em dia, só a usabilidade não supre mais a necessidade que se tem de engajar as pessoas. Uma interface, por ser usável, não vai atrair atenção, não vai fazer aquele millennial compartilhar o aplicativo, gastar horas no Song Pop. Imagina se o Song Pop fosse simplesmente usável. Ele tem que ser desejável. E daí essa palavra desejável que traz toda essa questão de engajamento, de ser atrativo, de ter uma linguagem visual apropriada, mas apelativa, que chame a atenção, que invista nessa parte visual. Claro, sempre respeitando a usabilidade, porque até é uma escala, na verdade. Ele tem que ser usável, senão a pessoa não consegue realizar a ação, mas hoje em dia a gente tem que ter o apelo do engajamento. Acessível, quer dizer, a acessibilidade hoje em dia é, em alguns projetos, até obrigatória por lei, conseguir incluir pessoas com discapacidades, e nem isso, também conseguir incluir dispositivos móveis, que isso também faz parte da acessibilidade, de conseguir acessar essa informação de vários dispositivos, de vários meios, e que essa informação seja utilizável nesses meios. O crível ali, na verdade, foi... Depois eu estava vendo a tradução ali de credible, seria mais, eu acho que mais confiável. Mas eu acho que aqui, para o projeto da ISD, é também um aspecto muito importante, porque a gente está lidando com um valor, com um conceito, com uma missão, né? E as pessoas têm que acreditar no que a instituição prega. Então, tem maneiras visuais de se fazer isso, investir em design, dar um design que gere confiabilidade, que a pessoa olha e fala, realmente, isso daqui é profissional, isso aqui é institucional, isso aqui é da minha instituição, faz parte desse princípio. Encontrável, quando ele fala, pela questão tanto de conseguir encontrar no Google, conseguir chegar até a informação. Então, esse projeto, esse código, esse website, ele tem que se utilizar de técnicas de SEO para
para que as pessoas consigam chegar nessa informação. E daí, isso também já está bem documentado, eu sei que vocês trabalham muito bem nisso, em conseguir otimizar para as palavras-chave, conseguir colocar metadados, conseguir criar conteúdo relevante para que as pessoas possam chegar até a palavra da igreja. E conteúdo aqui é o que, com certeza, é o mais importante, o que a igreja faz muito bem. E, por último, valoroso, que seria a questão ali de valuable, que gera valor, que é o fato de gerar benefício, tanto para quem está fazendo, para a instituição, quanto para aquela pessoa que está usando. No fim das contas, se o serviço, se o aplicativo, se o site for tudo isso, mas não gerar um benefício percebido para aquela pessoa que está utilizando, que está gastando do seu tempo, hoje nessa economia de tempo que a gente tem, né, tudo consome, eu estou investindo o meu tempo ali, se aquilo não me trouxer um retorno, eu não vou ter uma boa experiência. Eu vou olhar e vou falar, meu Deus, que coisa linda, maravilhosa, mas não me trouxe nenhum benefício, logo, minha experiência não foi agradável. Esses são os valores que o Morville coloca. A gente pode trazer até outros, vários. Como exemplo para a nossa discussão, eu peguei alguns princípios de experiência do usuário de alguns sites bem-sucedidos, né, de algumas empresas, de alguns serviços que estão aí. Primeiro é o Google. O Google, e essa listagem está lá do lado no About, tem assim, nossa missão, nossa organização, é um valor muito central, a questão do design, da experiência do usuário para o Google. Os valores, eles são foco nas pessoas, do que as pessoas precisam, todo milissegundo conta, quer dizer, tem que ser tudo muito rápido, a simplicidade é poderosa, a beleza toda está na interface ser simples, uma interface que engaje iniciantes e atrai os experts, que não seja aquela coisa que só um usuário muito avançado consiga fazer ou que um usuário novato não tenha habilidade ou vice-versa. Que para um usuário novato seja ótimo, só que para um usuário avançado seja tedioso. Ousar inovar, quer dizer, lançar ideias, lançar produtos, lançar iniciativas que podem ou não dar certo. Né? Todo mundo, tipo, Google Wave, é um exemplo. Desenhar para o mundo, pensar que hoje a internet é uma plataforma global e que todo mundo vai acessar isso. Planejar o negócio de hoje e o de amanhã, quer dizer, está sempre pensando no futuro e nas próximas mídias, e nas próximas plataformas, e no que vai vir amanhã. Encantar o olho sem distrair a mente, quer dizer, trazer beleza, trazer esse apelo visual, sem distrair da função, do objetivo que o usuário tem em usar aquele serviço. Ser digno da confiança das pessoas, quer dizer, fazer com que as pessoas confiem e dependam daquele serviço. Por exemplo, eu não consigo viver sem Gmail, e eu acho que a maioria das pessoas aqui também não. E adicione um toque humano. Não concordo que o Google tenha tanto toque humano, mas eles pregam isso. Por outro lado, o Facebook, bem mais simples, bem mais conciso, eles dizem que a experiência de uso do Facebook tem que ser universal, para todo mundo, em todo lugar, humano, voltado nas pessoas, tanto é que a missão do Facebook é conseguir conectar essas pessoas na rede, ser limpo, realmente o visual do Facebook, eles tentam, apesar de ter muita informação, tentam ser bastante limpo, consistente, todas as funções, a pessoa chegar num lugar e saber o que fazer por causa da consistência e dessa replicação, ser útil, ter uma função, ser fácil de usar e ser bastante transparente. Eles têm toda a parte de governança corporativa e diálogo com os usuários, mesmo que a segurança de informação seja uma coisa discutível. Esses são os princípios dessa organização. Então, pegando o gancho do Carlos, do Rogério, eu queria deixar essa questão e queria pedir que todo mundo aqui, designers, não designers, todo mundo envolvido, ajude a pensar quais são os princípios que a gente quer ter para atingir os objetivos da igreja. Quais são os princípios que a gente quer ter para chegar nos 100 milhões de visitas, tinha algum outro número de 25 milhões, que eu não lembro agora. Alguém lembra? Era 100 milhões, né? 100 milhões de usuários e de conseguir integrar todas essas plataformas dentro de uma identidade só, de conseguir trazer isso e manter essa identidade
que as pessoas estão tanto discutindo aqui e que, né, ficou muito claro essa questão da necessidade da integração. E aproveitar o espaço que a gente tem pessoas de todos os lugares da América Latina e de outros continentes para tentar traçar, e talvez, já que o design está tendo importância aqui, até entrar na carta que está sendo desenvolvida, quais são os princípios da experiência do usuário que a gente quer ter na igreja. Eu acho que a experiência do usuário da igreja física, virtual, é muito boa, é maravilhosa, tanto é que o engajamento, usando os jargões, que se tem dentro dos cultos e das celebrações é muito boa. Como é que a gente traduz isso para a web? Então, essa é a minha... Opa! Meus PDF travou. Bom, claro, aqui. Então, esses são os meus contatos. Pode, por favor, me adicionar no Facebook, no Twitter também. E eu deixo a pergunta aqui. Como que a gente consegue atingir esses usuários através do design? Quais são os nossos princípios de design? Obrigado.